mais uma live, onde hoje estaremos falando sobre o luto, falando sobre a dor da perda. Veremos à luz da Bíblia o que podemos aprender a respeito desse assunto. E o Senhor, Ele está sempre pronto para nos confortar, independente da situação que estejamos passando. Começando esse vídeo agora, eu deixo uma boa noite para todas que estiverem entrando. Vocês vão compartilhando, porque esse é um assunto que ele é muito recorrente em nossa vida, no nosso seio familiar, no meio dos nossos amigos. Às vezes nós sentimos até mesmo a perda de alguém que não temos laços consanguíneos, nem laços de amizade, mas que às vezes, até por conta da própria exposição da mídia, criamos um laço de afinidade com alguém que, quando essa pessoa vem a óbito, nós sentimos uma dor como se fosse alguém muito próximo. Podemos verificar isso na morte do saudoso Ayrton Senna, né? Principalmente na morte dele, que foi uma comoção geral por conta do patriotismo, né, que ele demonstrava ter, aquele amor pelo país, aquela simplicidade dele, né, sem contar com as vitórias lá na pista de corrida. E então nós começamos a criar vínculos, e quando existe a perda de alguém, quanto maior a proximidade dessa pessoa para conosco, eu digo proximidade no sentido de termos afinidade, tá? Afinidade não no sentido de laços de parentesco, mas afinidade no sentido de termos algo em comum. Então, quanto maior essa afinidade, maior é a dor da perda. Vamos ver agora, nesse momento, alguns tópicos que a Bíblia ela pode nos esclarecer a respeito da morte, né? Porque eu verifico que a morte ela é um evento muito cultural. Muito cultural? Como assim, Denise? Sim, a morte ela é um evento muito cultural. Verificamos que desde que nascemos até quando morremos, nós não temos aqui no nosso meio o costume de sermos ensinados a respeito da morte. Não temos o costume de termos uma preparação para esse momento. Enquanto que em alguns outros lugares, o evento da morte, ele é comemorado, digamos assim, podemos assim dizer, de uma forma diferente da nossa, né? Porque vemos no Japão, o costume deles é usar roupa branca quando existe um luto, enquanto que aqui, né, no nosso país, vamos tomar como exemplo aqui mesmo no nosso país, que é onde vivemos, aqui no Brasil, né, o luto, o hábito, o costume é o quê? Vestirmos preto, né? Então, lá eles se alegram, eles festejam. Quando existe uma morte, eles festejam, enquanto aqui existe pranto, né? Muito pranto. E lá eles festejam por quê? Porque eles entendem que ali é uma passagem para um novo ciclo. E aqui nós pensamos
que a morte é um fim, né? Com toda cultura cristã que temos, que o Brasil, ele essencialmente é um país cristão, com todo o ensinamento da palavra de Deus, verificamos que, apesar do conhecimento, as pessoas não vivenciam esse conhecimento, sabe? Por isso não basta conhecer, é necessário vivenciar aquilo que se aprende. Logo no começo, no Gênesis, temos o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim, né? Essa história é bem conhecida e verificamos que após a morte de Abel, Adão sofreu com isso, mas a Bíblia relata que logo em seguida, Eva, quando eu falo em seguida, não é que ele morreu agora e daqui a pouco já teve outro filho, não. Depois de um período de tempo, ela teve o seu filho, Sete, que veio no lugar de Abel. E veio no lugar de Abel, sim. Só que outra coisa interessante de ressaltar aqui é que quando falamos, veio no lugar do outro, é como um vagão, um trem, ele com vários vagões. Aqueles vagões, conforme o trem vai andando, a locomotiva vai andando, aqueles vagões vão passando, né? E depois o que passou primeiro vai ficando para trás, a gente não vê mais, e o que estava por último, ele vai vindo para frente, né? Fica ao nosso alcance, é o que podemos observar. É assim com a morte. Uns se vão, aparecem outros. Não que esse outro que aparece vai tomar o lugar daquele que se foi. Não, apenas que o nosso campo de visão, nosso campo de convivência passa a ser com esse outro que veio depois, né? E aquele lá, ele não deixou de existir, porque com o tempo ele ele tira a dor da morte, a dor do luto, a dor da perda. Porém, a lembrança substitui essa dor, né? Essa dor, ela é substituída porque ela é substituída pela lembrança. Eu me recordo que eu perdi meu pai, eu estava com 25 anos, estava com 25 anos e eu perdi meu pai. E meu pai foi alguém muito próximo a mim, muito, muito próximo, alguém que eu amava muito, 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 muito. E quando meu pai faleceu, a dor foi tão grande, que eu não vi meu pai, sabe, no caixão, porque foi uma escolha minha, né? Como a nossa vida é feita de escolhas, foi uma escolha minha de não ver. Eu fui no cemitério que tem aqui, né, no Rio de Janeiro, onde eu moro, chamado Jardim da Saudade, que é todo gramado, tem as florezinhas, parece mais um jardim. Mas enquanto o corpo era velado na capela, eu não me aproximei. E então, na minha memória, na minha mente, a imagem que eu tenho é do meu pai vivo. Por isso, após o enterro dele, durante anos e anos, eu ficava olhando para a porta na esperança do meu pai abrir aquela porta, sorridente, como se aquilo fosse um sonho, um pesadelo de que eu iria acordar, né? Mas nunca aconteceu. Claro que hoje meus pés estão mais no chão, mas a dor foi menor, sabe? Mas isso é uma escolha, uma opção. Eu optei por isso. E a dor foi muito grande. Só que hoje eu falo do assunto, eu não sinto mais aquela dor. Hoje eu sinto a saudade, sabe? Eu sinto falta daquela pessoa com a qual eu convivi por muito tempo, aquela pessoa que me fez muito bem, que era muito próxima a mim, que era uma referência para mim, sabe? Uma pessoa que
em quem eu tinha a minha segurança, uma pessoa em que eu podia me apoiar, uma pessoa que me apoiava também, né? Uma pessoa que me elogiava, que me colocava para cima. Então a perda foi muito dura, mas a perda, ela faz parte, né? E nós precisamos vivenciar o luto, precisamos vivenciar essa dor, temos que chorar, às vezes até nos isolar, mas por um período de tempo, não para o resto da vida, como muitas pessoas fazem, né? Acabam se anulando. Não pode ser. Nós precisamos vivenciar o luto e deixar ir, deixar a pessoa livre, porque o que morre é esse corpo, mas o espírito continua vivo. Então, assim, nós também estamos vivas, nós que ficamos aqui, né? E tem pessoas que dependem de nós, assim como nós, de certa forma, ou material, ou psicologicamente dependíamos daquela pessoa que se foi. Alguma das pessoas que ficaram depende de nós da mesma forma. Então, precisamos vivenciar o luto, deixar ele fluir, né? Como uma bola de gás que vai se esvaziando, precisamos nos esvaziar para ela poder ser cheia novamente. Porque enquanto nós estivermos de luto, nós não podemos ser preenchidos por nada, sabe? Como vamos nos preencher de alegria se o luto ainda mora em nós? É necessário que o luto vá embora para que ele possa ser substituído pela alegria, né? Vemos também, ainda de acordo com as escrituras, quando Davi perdeu o filho do adultério, o que aconteceu? Ele teve o luto dele, mas logo em seguida ele tocou a vida para frente, porque os próprios servos dele falaram: nossa, a criança estava lá enferma, você estava de luto, você estava jejuando, você estava sem se alimentar, você estava vestido de pano de saco, que era costume da época, né? Quando a pessoa ia fazer um jejum, essas coisas assim, né? Então ele estava vestido dessa forma, de tristeza ali, deitado no chão, só clamando ao Senhor. Mas depois que morreu, ele falou: agora não há mais nada a ser feito. Enquanto havia vida, tinha esperança. Eu estava clamando ao Senhor, mas agora ele, depois que confirmou a morte da criança, o que ele fez? Ele tomou banho e voltou a vida dele ao normal, sabe? O que nós temos que fazer por alguém que amamos, precisamos fazer em vida, né? Muitas pessoas passam a idolatrar outra, né? Querem até homenagear, recompensar com coroas de flores gigantescas, né? Depois que a pessoa morreu. Depois que a pessoa morreu, aquilo ali não vai servir de nada para ela. Então, precisamos honrar em vida, precisamos dar amor em vida, sabe? E então, o luto, ele precisa ser vivido para que a alegria possa vir preencher novamente as nossas vidas, né? Depois que Davi perdeu esse filho, logo em seguida Batseba teve Salomão, né? Então foi substituído. Voltando ao que eu disse, que a morte ela é muito cultural, nós vemos que aqui, né, aqui no Brasil, o costume é o quê? Colocar flores, né? É costume colocar flores em cima do corpo do defunto, né? Fica só a cabeça para fora, o restante é coberto de flores. Na época de Jesus, na época dos judeus, eles embalsamavam, né?
a pessoa com óleos, né, com iguarias, com ungüentos, e depois eles enfaixavam. Era um costume deles daquela época, né? Assim como os faraós lá do Egito, eles eram o quê? Mumificados, né? Também era colocado no corpo deles uma substância formol, tal, para o corpo não se deteriorar, e depois eles enfaixavam e colocavam ali no sarcófago, né? Aquelas tumbas, e colocava dentro das pirâmides. Trazendo esse assunto das pirâmides, durante muito tempo, quando eu não tinha conhecimento, eu sempre adorei as pirâmides, né? Tinha enfeitezinho de pirâmide dentro de casa, até que um dia eu ouvi de uma pessoa assim: você colocaria um túmulo de cemitério na sua casa de enfeite? Eu falei, claro que não, mas é o que você está fazendo, porque as pirâmides, elas são os túmulos dos faraós. Eu falei, ai meu Deus do céu. Às vezes a falta de conhecimento nos leva a atitudes impensadas, sabe? Às vezes nós fazemos coisas que inconscientemente nós fazemos coisas pensando que estamos fazendo coisas certas. É claro que isso aí é cada um com seu cada um, né? A pessoa pode ter o conhecimento e querer adorar aquilo, mas eu particularmente, quando me dei por mim, eu falei, não, se aquilo é o túmulo do faraó, eu não vou ter isso aqui como enfeite na minha casa, entendeu? Então eu parei com essa coisa de adorar pirâmide, de ter pirâmide de enfeite na mesinha de centro da sala, na estante, etc e tal. Acabou a pirâmide, né? Deixa a pirâmide lá quietinha, deixa a pirâmide lá no Egito, lá, deixa ela lá para os faraós, né? Para os faraós mortos. E nós temos que tocar a nossa vida, né? Outro costume que existia eram as carpideiras. Não sei se alguma de vocês já ouviu falar sobre as carpideiras. Carpideiras eram mulheres que eram pagas para ficar chorando no velório, chorando pelo defunto, né? Ficavam ali chorando, né? Então, por isso que eu digo que a morte, o evento da morte, né? Ele é muito cultural devido a esses costumes diferenciados de localidade para localidade, né? E então, assim, nós também vemos que quando o nosso Senhor Jesus, ele morreu, ele foi substituído, né? Foi o Jesus homem, né? Deus encarnado que morreu, mas quem deu lugar a ele foi o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou, né? O Deus Alfa e Ômega, princípio e fim, né? Aquele que nós estamos aguardando a volta dele, que ele vai voltar. E nós, como os cristãos, nós temos que saber que nós somos seres tricotômicos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O que morre é o corpo, a alma é o nosso intelecto, a alma é aquilo que nos faz ter conexão com esse mundo físico, porque nós temos um espírito habitando dentro de nós, e esse espírito é que nos conecta a Deus, né? Então, quando nós morremos, o que morre é o corpo, e a partir do momento que o corpo morre, que se deteriora, né? As nossas mãos, que através dela nós temos o nosso tato, que morrem, que são deteriorados os nossos olhos, através do qual nós temos o sentido da visão, né? Os nossos ouvidos com as nossas orelhas, através de onde nós temos a nossa audição, o nosso nariz, o nosso olfato, e a nossa boca, né?
onde temos a língua, tudo que vem o nosso paladar. Então, a alma, ela é uma conexão dos nossos sentidos através dos nossos 5 sentidos, né? Que é o quê? Que é o olfato, o tato, o paladar, a audição, né? O tato, o paladar. Ai, meu Deus, deu branco. A audição, a visão e o olfato. Então, através desses 5 sentidos. Quando nós morremos, que isso entra em decomposição, acabou a alma, né? Acabou a alma, acabou o corpo, que o corpo ele é como uma capa, né? Que reveste o nosso espírito. Então, quando a gente coloca um casaco, que a gente tira aquele casaco, é a mesma coisa na morte. Nosso corpo é o casaco que reveste o nosso espírito. Então, o nosso espírito, ele permanece vivo. O que morre é o nosso corpo. Então, para que chorar? Se a gente sabe que nós temos uma vida em um outro plano, que não é esse físico, que é um plano espiritual, sabe? A gente chora de saudade pela convivência que nós tínhamos com aquela pessoa, mas nós precisamos nos lembrar que aquela pessoa foi para um lugar melhor, onde não vai ter mais choro nem ranger de dentes, sabe? Na palavra de Deus, muitas pessoas podem até pensar que existe divergência, né? Porque tem uma passagem que fala que Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que ninguém seja morto. Em outra passagem diz que Deus se alegra com a morte do justo, que quando o justo morre tem festa no céu. Como se explica isso? É simples. Como eu sempre falo, é questão de interpretação, sabe? A gente não pode pegar um versículo isolado, tem que ver todo um contexto, né? Por isso que não basta nós conhecermos um livro, conhecermos um capítulo, nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo, a palavra de Deus como um todo, para que possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor como um todo, não apenas uma porção dessa vontade, né? Então é assim, o que acontece? Quando a Bíblia fala que Deus, ele não se alegra com a morte do justo, é porque ele não quer, que ele não se alegra com a morte de ninguém, de nenhum ser humano, seja justo ou injusto, é porque Deus, ele tem a esperança, ele quer que aquele ímpio venha se converter e se transformar num justo e ser salvo, né? Enquanto que quando ele fala que ele se alegra com a morte do justo e que tem festa no céu quando o justo morre, é porque sabe que aquele justo, ele aceitou a Jesus, ele andou nos caminhos de Jesus, porque muitas pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Negativo, essa é a frase mais errada que existe. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que segue, que anda nos caminhos do Senhor. Filho é aquele que obedece a seu pai. A própria palavra ensina isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Então, para que possamos ser considerados filhos de Deus, precisamos fazer a vontade de Deus. E como saber a vontade de Deus? A vontade de Deus está toda na palavra do Senhor. Eu vou deixar aqui uma passagem que eu gosto muito. Eu vou ler para vocês. Essa passagem se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 57. Diz assim: O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Glória a Deus por essa palavra. Essa é uma palavra de conforto. Essa é uma palavra que vai se cumprir,
na vida de cada um que andou nos caminhos do Senhor e que veio a falecer. Por quê? Porque, como eu sempre costumo dizer, e está escrito na própria palavra também, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Se está escrito, tem que se cumprir. Então, minha irmã, se você perdeu um ente querido, eu sei que a dor pulsa dentro de nós somos humanos, enquanto estamos nesse corpo carnal, nós temos os sentidos, né? Então, nós sentimos essa dor. Eu sei bem o que é isso, eu já vivenciei isso. Quantas vezes vivenciamos dores, às vezes na morte de um pet. Gente, eu já tive um cachorrinho que ele não morreu, ele só foi afastado de mim, mas ele morreu porque eu nunca mais o vi. Ele foi dado para outra pessoa e como eu chorei. Eu sonhava, ele era um cachorrinho, mas eu sonhava. Eu não era criança, eu já era adulta, eu já tinha 24 anos. Gente, eu chorava. Então, assim, eu sei o que é uma dor, né? Eu perdi um pai, eu perdi uma avó, eu perdi um tio, que eu era muito chegada, sabe? Meu tio, que eu me lembro, acho que uma das primeiras mortes que eu tenho... Não, a primeira morte foi de uma tia minha, quando eu ainda era bem criança. Acredito que eu tinha 4 para 5 anos. Mas o meu tio, esse eu convivi. Cheguei a conviver com ele. Ele estava pronto para casar, meu tio Everaldo. E foi uma perda muito sentida da minha parte, né? Depois tive a morte da minha avó paterna, também foi uma morte muito sentida, muito, muito sentida. E outra morte, né, que foi digamos assim, a mais dolorida de todas, que foi a morte do meu pai. Mas a palavra de consolo e de conforto que eu tenho para quem está passando por um luto é que você precisa viver esse luto, sabe? Você não pode ignorar que está vivendo esse luto. Você não pode se trancar e guardar essa dor dentro de você. Você tem que extravasar. Extravasar como? Você tem que chorar mesmo. Se você quiser gritar, você grita. Você tem que chorar, grita no seu quarto, tá? Mas você grita, mas você chora, você põe para fora essa dor, tá? Mas saiba que vai passar, tudo passa. A nossa vida ela é feita de ciclos, né? Nós nascemos, crescemos e morremos. Não tem como fugir disso. Essa nossa cultura, ela é muito errônea, ela devia ser mudada, né? Nós deveríamos ter um estudo sobre a morte, um preparo sobre a morte desde a nascença, né? Quer dizer, desde que temos condições de assimilar aquilo que é ensinado, deveríamos ser preparados para isso. A gente vê que lá no Islã, aquelas pessoas, aqueles rapazes, moças, homens adultos, crianças mesmo, independente da idade, tudo é o quê? Tudo é uma cultura, tudo é um preparo, tudo é baseado em um conhecimento. O que é que nós vemos? Eles são acostumados a morrerem pela pátria deles, né? Os homens bombas. Quem aqui no Brasil morreria como um homem bomba morre? Ninguém. Mas ali eles são treinados para aquilo, são acostumados para aquilo desde criança. Como eu falei, no Japão e outros lugares, eles são, sabe, preparados para a morte. Então, a dor que eles sentem não é que eles não sintam, é que eles sentem essa dor de uma forma diferente. Eles sentem a dor da saudade, mas não a dor de achar que é o fim.
porque eles sabem que ali começa um novo ciclo, que aquela pessoa passa por uma nova etapa. Gente, aqui eu não estou falando em reencarnação, porque como cristã eu não creio em reencarnação, tá? Eu creio em ressurreição, né? Eu creio que, como na palavra diz que ao homem, que o homem vai viver uma só vida, vai morrer uma única vez, e dali ele vai ressuscitar para a vida eterna. No caso dele andar com Cristo, no caso dele aceitar Cristo, ele fazer a vontade de Cristo. Então, quando Jesus voltar, né, em glória e poder, na segunda volta de Jesus, né, que é a primeira vez que Jesus veio aqui na Terra, ele veio o quê? Ele veio Jesus como encarnado, Deus encarnado, Deus em forma de homem. Ele morreu, só que ele ressuscitou e hoje ele está lá à destra do Pai. E é bíblico, está escrito que ele vai voltar para resgatar os dele, né? Os que são deles. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro e serão arrebatados até o céu, junto com Jesus, e depois nós, os que estivermos vivos, né? Então, assim, nós temos que crer nisso. Aquelas pessoas do Antigo Testamento, eles eram jogados naquelas arenas, né? Famílias inteiras, pai, mãe, filhos, criancinha pequena de colo, eram jogados nas arenas para ser comido pelos leões, mas eles ficavam ali louvando e não negavam a Cristo. Mas por quê? Porque eles tinham a esperança da ressurreição. Eles sabiam que o que esperava a eles era uma vida melhor, era uma vida sem dor, sem tristeza. Por quê? Porque a fé deles era diferente. Hoje a nossa fé é uma fé muito fraca. Por quê? Porque nós falamos que cremos em Jesus. Eu estou falando mais de nós cristãos que frequentamos igreja, nós cristãos que já frequentamos, muitos frequentaram, hoje não frequentam mais, são tidos como desigrejados, mas não importa, aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, sabe? Não tem a fé suficiente, tem fé da boca para fora, né? Mas a fé é um estilo de vida. Se você tem fé, você tem que crer. Você tem que crer na vida eterna. O apóstolo Paulo diz, se eu não acreditar na ressurreição, o meu trabalho é em vão, né? Se morreu, acabou tudo, então para que eu vou perder meu tempo pregando a palavra? Para que eu vou perder meu tempo querendo ganhar almas para Jesus? Se tudo, depois que morreu, acabou. Então, se nós somos cristãos, conhecedores da palavra, temos que crer realmente no que está escrito. Temos que colocar isso em prática. Temos que viver o que está escrito. E não, sabe, falar a palavra da boca para fora. Conhecer a palavra qualquer um pode conhecer, né? O próprio diabo conhece a palavra. Ele tentou Jesus no monte. Foi com o quê? Foi com a palavra. Mas ao mesmo tempo que ele tentou Jesus com a palavra, ele foi rebatido pelo próprio Jesus com o quê? Com a palavra. Daí a importância da palavra, de conhecermos e de sabermos e vivenciarmos. A palavra, ela é viva. A palavra é o próprio Jesus. Nós sabemos que a terra, ela foi criada pela palavra. O mundo foi criado pela palavra. Sabe? Nós, seres humanos, nós fomos criados pelas mãos de Deus. Ele pegou o barro e ele nos formou. Mas todo o restante foi criado através da palavra. Basta nós lermos no Gênesis. Por isso nós somos tão especiais. Nós fomos criados pela palavra. E a palavra diz que quando morrer, do pó nós fomos formados e voltaremos para o pó. Mas o que volta para o pó é o que foi formado do pó. O que foi formado do pó foi a nossa carne, não foi o nosso espírito. O nosso espírito volta para Deus, que é a nossa porção de Deus, é o nosso espírito, é o que nos conecta a Deus. Existe o espírito do homem e o espírito de Deus. O espírito de Deus se conecta conosco através do nosso espírito.
Por isso que nós devemos pedir a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo dele, para que nós possamos ser fortalecidos, porque é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, é o Espírito Santo de Deus que nos dá direção, é o Espírito Santo de Deus que nos mantém de pé, é o Espírito Santo de Deus que faz com que nós possamos acordar todo dia, vivendo nesse mundo de pandemia, vivendo nesse mundo de atrocidade, nesse mundo de miséria, nesse mundo de falta de amor, nesse mundo de tanta morte, né? De tanta atrocidade que existe, sabe? De maldade. É a fé que nos sustenta. É a fé em quem? A fé em Deus, né? Porque fé é o quê? Fé é crer, fé é acreditar, né? Muitas pessoas falam, eu tenho fé, mas o próprio diabo tem fé. Por quê? Porque ele crê. O diabo, ele tem fé, ele crê em Deus, ele crê que Deus existe. Aí a diferença, mas ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus, porque o diabo, ele foi formado por Deus, né? Ele foi formado, ele era um anjo de luz que se rebelou e foi expulso dos céus, né? Hoje ele não tem mais a luz que ele tinha, mas ele já foi um anjo de luz. Mas não foi tirado o poder dele, tanto que a palavra diz que ele pode se transformar em um anjo de luz, né? Mas voltando à palavra do luto, a palavra de morte, nós temos que crer que nós vamos ressuscitar, né? Quando Jesus ressuscitou, que Tomé falou, ficou questionando se era ele mesmo, pediu para colocar lá o dedo lá nos furos, depois que colocou, que viu, que falou, eu creio. Jesus falou, você precisa fazer isso para crer, felizes aqueles que não me viram e crerão. Quem são esses? Somos nós os que cremos, nós os que fazemos a vontade dele, sabe? Então, como eu falei, a perda é dolorosa, sabe? O luto precisa ser vivido, mas existe um outro luto que eu acredito que é bem pior, porque o luto da morte, ele já faz parte da vida, apesar de não sermos educados, né? Treinados para esse momento, preparados para esse momento, mas nós sabemos que ele vai chegar, em um momento ou outro ele vai chegar. Mas o luto pior é quando nós temos a morte de alguém vivo, né? Como assim, Denise? A morte de alguém vivo? Só um momento. A morte de alguém vivo é quando nós sofremos a perda de alguém que essa pessoa não morreu, que essa pessoa está viva, né? Então, essa dor é maior. Quantas esposas têm maridos que estão mortos para elas? Por quê? Porque praticamente não existem, né? Quantos filhos estão mortos para pai e mãe? Por quê? Porque não existe mais relacionamento, não existe amor, não existe consideração. Então, essa é uma perda em vida, esse é um luto em vida, né? Como se diz, viúva de marido vivo, né? Então, tem mães que perdem os filhos com os filhos vivos, né? Mas tudo faz parte da vida. Então, nós devemos chorar o luto e deixar a vida seguir. Não podemos nos paralisar, porque a nossa vida só pode ser vivida por nós. Temos o hábito principalmente nós que somos mães, temos o hábito de querer viver a vida dos filhos, de querer viver a vida do cônjuge, de querer viver a vida de um irmão, querer viver a vida de um amigo, de todos que estão passando por problema. Só que quando a pessoa está passando por problema,
a gente pode ajudar sem se prejudicar, né? Porque depois que a pessoa fica bem, ela esquece de você, sabe? Então, na sua grande maioria, sabe? Tudo que eu falo, toda regra tem sua exceção, né? Nada é 100%, toda regra tem sua exceção, mas na grande maioria, a gente às vezes anula a nossa vida para viver a vida do outro. Só que às vezes, nem tudo que o outro está passando é o inimigo que está causando. Às vezes é permissão de Deus, sabe? É Deus trabalhando na vida daquela pessoa. Então, nós não podemos interferir. Nós temos que cuidar de nós temos que nos fortalecer. Então, se você está passando por um luto hoje, eu falo para você, busque em Deus. A nossa força vem do Senhor, sabe? Pede a Ele para Ele te dar o Espírito Santo. Busca força nele e creia que essa pessoa, ela passou para outro ciclo, sabe? A morte, ela não é o fim. A morte é o começo de um novo ciclo, sabe? Você vai chorar e chore. Não prenda esse choro, porque se você prender esse choro, se você prender essa dor, ela vai ficar trancada dentro de você. E no futuro você vai ser uma pessoa amarga, você vai ser uma pessoa que não vai ter felicidade. Por quê? Porque você vai estar cheia, você vai estar cheia de uma bagagem que não te pertence mais, sabe? Para de olhar a fotografia de alguém que já morreu, sabe? Pelo menos enquanto você está vivendo essa dor, se alegra, pensa nos momentos bons que você teve com aquela pessoa, sabe? Pensa no que você aprendeu com aquela pessoa, pensa no que você fez de bom para aquela pessoa, sabe? Pense em coisas boas, sempre procure trazer para sua mente coisas boas, evite trazer para sua mente, mesmo em momento de luto, coisas ruins, pensamentos maus, sabe? A dor é inevitável, eu sei, você pode falar, Denise, você fala porque você não sabe o que eu tô passando, você não sabe a dor que eu tô sentindo, eu sei mais do que você imagina, sabe? Sei muito bem. Eu sei o que é a dor da perda, tanto da perda do luto físico quanto da perda do luto espiritual. Eu sei. Eu falo aqui com propriedade, eu não falo como alguém que leu alguma coisa no livro e veio aqui passar por você não, para vocês não. Eu falo por experiência própria, eu sei o que é uma dor, a dor de um luto. Eu sei a dor de perder alguém que morreu, a morte propriamente dita, e eu sei o que é a dor de perder alguém em vida, que tá vivo ainda, sabe? Eu sei. Mas nossa vida é feita de escolhas, não podemos fazer escolha pelos outros, né? Podemos fazer nossas próprias escolhas e temos que ter conhecimento para poder fazer as escolhas certas, tá? Muitas vezes pensamos que estamos fazendo a escolha certa, mas às vezes a nossa escolha é feita através do nosso subconsciente. Às vezes, na grande parte, a nossa escolha é feita através daquilo que aprendemos, que trazemos como bagagem, através da mídia que é passada para nós, a partir do que o nosso ciclo de amizade transmite para nós, a partir do que é pregado no seio da nossa família. Então, ali vão sendo formados nossos valores. E quando a gente vai tomar uma decisão, a gente toma uma decisão baseada nesses valores e a gente está pensando que nós estamos fazendo as nossas escolhas conscientemente, quando na verdade não estamos, sabe? Por mais às vezes que a gente pensa que a gente está tomando uma decisão consciente, na realidade aquela decisão não passa de ser algo inconsciente, fruto de toda a bagagem que está dentro de nós. Então, vamos nos conhecer,
Vamos buscar o autoconhecimento para que nós possamos tomar as decisões com o pé no chão, tomar as decisões mais assertivas, sabe? Porque quando a gente toma a decisão mais acertada, a gente sofre menos, né? Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, quando nós começamos a reconhecer o valor que nós temos, nós sofremos menos. A gente sofre muito porque a gente cria muita expectativa em cima das pessoas. Então, sabe, para de viver esse luto também por alguém vivo. Essa pessoa não merece essa dor que você está vivenciando, sabe? Porque se alguém não te dá valor, você tem que se dar valor, sabe? Para de se anular por alguém que não te valoriza. Para com isso, sabe? Vive a sua vida. Como diz o ditado, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Quem não pode faltar na sua vida, sabe? A única pessoa pela qual você não pode se enlutar é pelo Senhor Jesus. Esse é o único que nunca pode morrer na sua vida de jeito nenhum, sabe? Então, essa é a palavra que eu trouxe para vocês hoje, do luto, da dor, tá? Segundo a Bíblia, eles sempre falavam assim, prepara lá o lugar que eu vou morrer, leva meus ossos lá para ser enterrado junto com fulano. Eles tinham uma naturalidade muito grande para falar da morte. Eu vim aqui comprar esse campo que eu quero fazer aqui, uma capela para enterrar meus mortos, sabe? A morte sempre foi algo muito natural e para nós não é. Só que quando a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, o que é a morte segundo a Bíblia? A morte não é a morte física, porque também na palavra de Deus diz que nós devemos temer quem pode matar o corpo, não devemos temer quem pode matar a alma e não quem mata o corpo, porque o corpo ele morre, mas a alma continua, a alma no sentido de espírito, porque, como eu falo, a Bíblia tem que ser lida com contexto, né? Existem momentos que a Bíblia fala de alma se referindo a pessoas. Existe momento que a Bíblia fala de alma se referindo ao intelecto, aos sentidos. Existe momento que a Bíblia fala de alma se referindo ao espírito. Então, sabe, o que não pode morrer é o nosso espírito, que é o quê? Que é a nossa conexão com Deus. E o pecado é o quê? O pecado é o corte dessa aliança nossa com Deus. Essa é a morte bíblica. Quando a Bíblia fala o salário do pecado é a morte, ela está dizendo que quando você peca, você se afasta de Deus, aí você morre. Porque uma pessoa sem Deus, ela está morta, né? Tem pessoas que o coração bate, sabe? O pulmão funciona, ela respira, o cérebro, como eu já falei, o cérebro ele é uma máquina que reage aos pensamentos que vêm através da nossa psique, né? Mas o cérebro está funcionando, está tudo funcionando, o corpo está bom, mas a pessoa não sobrevive. A pessoa está vegetando como uma planta, como um animal de estimação que tem horário para acordar, comer, dormir, sabe? E assim sucessivamente, dia após dia. Isso não é viver, isso é sobreviver. Então, você está viva. Se alegre com isso. Deus te deu mais uma oportunidade no dia de hoje. E se Deus quiser, vai te dar mais uma oportunidade no dia de amanhã. Então levanta, sabe? Abre a janela, olha para o sol. Agradece a Deus por mais um dia. Se estiver chovendo, agradece pela chuva que está regando a terra, que está molhando a plantação, sabe? Que está enchendo os açudes, né? Que está enchendo os próprios lagos, os rios.
Então, em tudo a gente tem que dar graças. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Sabe? As matas ficam mais verdes quando chove, né? Quem quando criança nunca tomou um banho de chuva? Eu já, várias vezes, é muito bom. Na época que a gente podia ter infância, que a gente podia viver feliz na rua, brincar na rua, né? Sem medo do homem mau, né? Aquela época era muito bom. Então é isso, agradeça a Deus. Deus está falando com você. Tá falando, filha, eu tô vendo a sua dor, mas fala comigo. Eu tô aqui te esperando. Eu tô aqui, ó, prontinho, esperando você vir chorar nos meus pés, desabafar comigo, contar para mim onde é a sua dor. Eu sei onde é, porque eu sou um Deus onisciente, que sei todas as coisas. Mas lembre-se que eu sou um Deus onipotente, eu posso todas as coisas, inclusive tirar essa dor de dentro de você. Eu sou o único que pode fazer isso. Então, por que você está se fechando? Ou então, por que você está procurando a solução em outras coisas? Por que você está procurando a solução nos vícios? Por que você está procurando a solução em outras pessoas? Se o único que pode enxugar suas lágrimas sou eu, vem até mim. Vai até Jesus, ele está ali te esperando. Sabe? Esse seu ente querido que se foi, ele não acabou. Ele só foi começar um novo ciclo. Que em breve você também vai começar o seu e eu também o meu. Tá? Que Deus te abençoe. Que Deus conforte a sua dor. Que Deus te dê sabedoria para buscá-lo nesse momento difícil. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite. Amo vocês.